Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou neste domingo, dia 9 de julho, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, a Bezinha, a 2ª Divisão Sub-23, que é chamada pela Federação Paulista, enfim, a última divisão do Campeonato Paulista. Começamos lá na primeira fase com 36 clubes, dividido em 6 chaves com 6 times, se classificaram 24 para esta segunda fase. Os que não se classificaram, os 12 que não se classificaram, foram rebaixados para a 5ª divisão. A partir do ano que vem nós teremos a 5ª divisão, essa é a 4ª. Então Tupã, Santa Cruzense, Inter de Bebedouro, Batatais, São Carlos, Mojimirim, Paulista de Jundiaí, Colorado Caieiras, Atlético de Mogi das Cruzes, União de Mogi das Cruzes, Barcelona Capela e Ecos, lá de Suzano, estão rebaixados para a 5ª divisão. Agora esses 24 clubes foram divididos em novas 6 chaves de 4 times cada um, turno e retorno. Os 2 primeiros colocados garantem classificação para as oitavas e mais os 4 melhores terceiros. E aí esses 16 vão para a terceira fase e esses 8 que restam são rebaixados também com os outros 12. Vão lá para a 5ª divisão. E olha, terminando o turno, ou seja, a terceira rodada, o que a gente pode falar é que os líderes de cada um dos 6 grupos estão praticamente classificados. Não dá para falar matematicamente ainda, porque você vai ter mais 3 jogos do retorno, 9 pontos, mais Francana com 7, Vossen com 7, 15 de Jaú com 7, Nacional com 6 pontos, Sca Brasil com 7, São Carlense com 7, deram um passe de gigante para estarem nas oitavas de final e pelo menos permanecer nessa 4ª divisão o ano que vem. Claro, campeão e vice vai para a terceira, vai para a Série A3, mas pelo menos não vão lá para a última divisão, já vai ter uma situação melhor, um campeonato menor, tecnicamente mais disputado para disputar em 2024. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Gente, vamos começar então pelo grupo 7, né? O grupo 7, onde a gente tinha um Amparo que tinha perdido as 2 partidas, estava numa situação delicada em 2 rodadas, mas fechando esse turno, nessa terceira rodada, o Amparo venceu o Joseense em casa, na cidade de Amparo, por 1-0 e passou a ser o terceiro colocado do grupo, jogando o Joseense com 2 pontos ao 4ª colocação. Então notem que em uma rodada você muda tudo, né? O Vinícius fez o gol logo no primeiro minuto de jogo, depois o jogo foi muito disputado e o Amparo acabou conquistando sua primeira vitória, seus 3 pontos e que levou à terceira colocação desse grupo 7 com 3 pontos. E no duelo dos 2 times que tinham 4 pontos, uma vitória e um empate nas 2 primeiras rodadas, Francana recebeu lá na cidade de Franca, no estádio Lancha Fino, o Penapolense. Jogo muito legal, jogo muito disputado. Francana venceu por 2-1, abriu 7 pontos na liderança, jogou o Penapolense para a 2ª colocação com 4 pontos, o Amparo com 3 é o terceiro e o Joseense com 2 é o último colocado. Mas como tem 9 pontos em disputa, você vê que o Joseense, que é o lanterna, pode chegar a 11. Mas claro, como você tem 4 melhores terceiros colocados, a Francana, líder com 7, já encaminha, no mínimo, uma situação privilegiada se for brigar, vamos supor, pelos melhores terceiros colocados. Léo Melo fez 1-0 no primeiro tempo aos 13, né? E aí aos 40 do segundo tempo, Danielzinho empatou para o Penapolense. Quando tudo levava a crer que o empate ia ser o resultado que levava os 2 times com 5 pontos, o Matheus Vinícius, aos 49 do segundo tempo, deu a vitória para a Francana, a popular veterana, e a veterana foi a 7 pontos, Penapolense 4, Amparo 3, e com 2 pontos a gente tem o Joseense. Um detalhe, no próximo final de semana vai começar o turno, ou seja, a 4ª rodada das 6 dessa fase, né? E aí o que você vai fazer nessa 4ª rodada? Você vai inverter. Então, agora, no domingo, lá em Penápolis, domingo 16 de setembro, às 10 da manhã, o Penapolense recebe a Francana, no domingo, certo?
E aí, em São José dos Campos, o Joseense, deixa eu ver o horário só, no domingo também, mas às 15 horas, domingo 16 de julho, o Joseense vai receber o Amparo. Então você vai inverter o último jogo desse turno, terceira rodada, agora você inverte os mandos e vai ser o mesmo jogo no retorno. Então, em Penápolis, domingo 10 da manhã, Penapolense Francana, e domingo 15 horas, fechando a quarta rodada, a primeira do turno, o Joseense recebe o Amparo. É isso nesse grupo 7. Vamos para o grupo 8, onde o Mantiqueira perdeu a terceira seguida e tudo indica que veio passear nessa segunda fase, né? Tudo indica que vai ser um dos times rebaixado para a quinta divisão. Ah, Ademar, tem 3 jogos no retorno e 3 jogos são 9 pontos, mas perdeu 2 em casa. Ele vai jogar uma em casa, vai jogar 2 fora, não vem mostrando reação e pior, jogando em Guaratinguetá, o Mantiqueira tomou de 5-0 do Mauá. Vitor Gabriel, Tonhão, Matheus, Jean e Cleidson. O Mauá, mas passeou em Guaratinguetá, né? Ficou numa situação tranquila, porque ele segunda colocação com 5 pontos, e deixou Mantiqueira com 0, né? Então veja como a situação é complicada. E no outro grupo, no outro jogo do grupo, em Assis, os dois times que tinham ali uma briga com 4 pontos, o Vossen, com gol do Taylor também aos 44 minutos do primeiro tempo, venceu com a Taquaritinga. Tirou a invencibilidade do Taquaritinga. O Vossen continua invicto. Aí o Taylor fez 1-0, o Vossen foi a 7 pontos, o Taquaritinga saiu da segunda colocação para a terceira com 4 e o Mauá com 5 está na segunda colocação. O Mantiqueira com 0. Então você tem 7 Vossen, 5 Mauá, 4 Taquaritinga. Você vê que esses 3 times estão na briga por classificação. Não só pelas 2 vagas, os 2 primeiros colocados, mas por uns melhores terceiros. Tem 4 pontos, né? Hoje o Taquaritinga é o terceiro, mas hoje ele estaria classificado para a próxima fase como um dos melhores terceiros. Então veja como essa situação, Vossen, Mauá e Taquaritinga vão brigando por 3 vagas e o Mantiqueira praticamente fora. E aí, como vai inverter o mando de campo, né? Agora no sábado, às 15 horas, sábado dia 15 de julho, o Taquaritinga recebe o Vossen, lá na cidade de Taquaritinga. E aí o Mauá, né, vai pegar o Mantiqueira domingo, 10 horas da manhã, em Mauá. Então essas são as situações do grupo e você vai vendo mais ou menos o que deve acontecer, principalmente se a gente for falar em classificação. Vamos para o grupo 9, onde o 15 de Jaú foi jogar em Santa Bárbara do Oeste e ganhou do União Barbarense por 1-0, gol do Giovani. Então o 15 vai muito bem, né? Com a vitória fora de casa. Ele foi a 7 pontos e mesmo perdendo, o União Barbarense é o segundo com 4. Ou seja, também está na zona de classificação, né? Por quê? Porque no outro jogo do grupo, né, o Tanabi acabou empatando fora de casa lá em Mauá com o Mauaense. O Vitinho fez 1-0 para o Mauaense e no finalzinho do jogo o Gabriel empatou para o Tanabi. Esse resultado foi importante porque o 15 de Jaú vai disparando com 7, União Barbarense, mesmo perdendo, tem 4, e aí Tanabi e Mauaense tem 2. Hoje só teríamos o primeiro e o segundo classificados desse grupo 9, com 2 pontos, Tanabi e Mauaense hoje estariam sendo eliminados. No final de semana que vem nós vamos inverter, o 15 de Jaú que venceu fora vai jogar em casa lá em Jaú contra o União Barbarense, primeiro contra o segundo do grupo, e aí vai inverter também o jogo Tanabi e Mauaense, vai ser na cidade de Tanabi. Então, 15 de Jaú e Barbarense vai ser no sábado, dia 15 de julho, às 15h30. E aí o Tanabi vai jogar no sábado, às 3 horas, em casa contra o Mauaense. Essa é a situação do grupo 9. O grupo 10 teve uma discrepância em termos de placar, porque neste domingo, fechando a rodada agora, neste domingo, o último jogo desse turno, né, dessa terceira rodada da segunda fase, o SCA Brasil veio jogar em Guarulhos e meteu 7-0 no Guarulhos. Inacreditável assistir esse jogo no YouTube, inacreditável. Se você pegar, tudo bem, o SCA Brasil é muito mais time que o Guarulhos. Isso acho que a gente não tem a menor dúvida, né? Não tem a menor dúvida. Qual que é o grande lance disso daí? O Guarulhos, né, estava perdendo o primeiro tempo por 1-0 só, e aí no segundo tempo descambou, né?
você teve o Guilherme Vieira fazendo um belo gol aos 25 do primeiro tempo. Aí no segundo, Júlio César fez aos 12. O Rafael Lucas fez aos 20. O Marcos Uberaba fez aos 24. Aliás, Marcos Uberaba é o novo artilheiro do campeonato. Ele alcançou o Christian, do Inter de Bebedouro, com 9 gols. O Christian já está eliminado. Foi até contratado pela Ponte Preta, o Christian, para disputar a Série B. E o Marcos Uberaba agora tem 9 também e tem todo o campeonato pela frente. Enfim, é o artilheiro do campeonato também. Aí, aos 24, fez 4-0 o Marcos Uberaba. O Flávio Henrique, aos 27, 5-0. O Derek, aos 32, fez 6-0. E um gol contra. O Ian, quase do meio campo, atrasou para o goleiro. O goleirão foi dominar a bola, gol contra. Assim, uma vergonha. Guarulhos, terceiro jogo, terceira derrota. Tudo indica também que, assim como o Mantiqueira veio só passear nessa fase, e como o Mantiqueira, o Guarulhos deve ser rebaixado para a quinta divisão. Não vejo possibilidade, enfim, do Guarulhos se classificar. Vamos ver, tem mais 9 pontos, 3 jogos, mas a situação é complicada. E no outro jogo do grupo, em Limeira, Independente meteu 2-0 no Catanduva, 2 gols do Fla e assumiu a segunda colocação. Então você tem SK Brasil líder com 7, Independente segundo com 6 e o Catanduva com 4 hoje, mesmo tendo terceiro colocado, sendo terceiro colocado, igual o Taquaritinga com 4 pontos, ele estaria classificado como um dos melhores terceiros colocados. Então você vê que esses três também vão se distanciando do Guarulhos, que infelizmente não mostrou a que veio. Semana que vem nós teremos a inversão. O SK Brasil meteu 7-0 em Guarulhos, vai receber em Santana do Parnaíba sábado às 3 horas o Guarulhos. Coitadinho do Guarulhos, hein? E aí o Catanduva, que perdeu do Independente em Limeira, vai jogar agora em Catanduva no sábado também, mas às 16 horas contra o Independente. Então esses são os próximos jogos, a quarta rodada, a abertura do retorno do Grupo 10. No Grupo 11, eu trabalhei ontem no jogo, que o Nacional ganhou de virada do Flamengo de Guarulhos por 3-1, um jogão. Dois times que jogaram no ataque, uma partida extremamente movimentada, nível técnico excelente, e o Flamengo fez com muita propriedade 1-0 no primeiro tempo, jogando bola. O Thiago Juan, que estava estreando, o Thiago Juan foi campeão com o Capivariano da Série A3, subiu para a Série A2. Então está estreando no Flamengo, fez 1-0 aos 15 minutos do primeiro tempo, e o Flamengo foi melhor ao longo do primeiro tempo, lá no jogo que foi na Comendador Souza, no campo do Nacional. No segundo tempo, o Nicolas empata aos 7 minutos, um golaço, aliás, 1-1. Mas antes do Nicolas empatar, né, o Thiago Juan tinha sido substituído e o Flamengo, atacando pelos lados do campo, teve duas chances claras na cara do goleiro para fazer 2-0. Perdeu os dois gols, e aí o Nicolas fez 1-1. Depois o Flamengo perdeu mais uma grande chance para marcar o segundo gol quando estava 1-1. Numa cobrança de falta do Nicolas, o zagueirão Luiz Henrique fez seu terceiro gol na competição, de cabeça fez 2-1. E no finalzinho, o John, que tinha feito os 2 gols da vitória contra o América semana passada, o John fez um golaço e matou o Flamengo 3-1. Resultado que deixa o Flamengo em situação complicada, hein? Nacional com 6 pontos é líder, Flamengo é o lanterna com 1. Flamengo é o lanterna, quarto com 1. Então hoje estaria eliminado, mesmo fazendo uma grande partida. E no outro jogo, o América de São José do Rio Preto, jogando em São José do Rio Preto, o União São João tinha metido 3-0 no Flamengo em Guarulhos. O América lá em São José do Rio Preto meteu 3-0 no União São João. Tirou o União São João da liderança. 3-0, gols do Ramon, do Gaúcho e do Coutinho, que chegou a 7 gols e é um dos vice-artilheiros da competição. Então o América, com essa vitória, ele chegou a 4 pontos, Nacional 6, líder, União São João 6, segundo colocado, América 4, os 3 estariam classificados hoje. Nacional como primeiro, União São João como segundo e o América como um dos melhores terceiros colocados. Ele tem 4 pontos como Catanduva e como Taquaritinga. Então olha que situação. E o Flamengo com 1 vai ter que rebolar na próxima rodada, porque vamos inverter os mandos, né? No sábado, 3 da tarde em Guarulhos, o Flamengo recebe o Nacional. Se o Flamengo não vencer, praticamente vai ser eliminado, né? Vai ter que tudo ou nada. E o Nacional defende a liderança. E aí, União São João, defendendo a vice-liderança, agora vai receber o América lá na cidade de Araras.
Aí esse jogo vai ser no domingo às 10 horas da manhã em Araras, invertendo. E aí, finalizando o grupo 12, o São Carlense é o único que está assim, um pouco mais tranquilo, assim como o 15 de Jaú tem 3 pontos de vantagem do segundo colocado, União Barbarense no grupo 9, e o Francana tem 7 contra o segundo colocado, o Penapolense no grupo 7, o São Carlense também. Ele abriu o São Carlense, né, com 7 pontos, vencendo em casa, no sábado, o Jabaquara por 2-0, gols do Ryan e do Zé Vitor. São Carlense ganhou do Jabaquara, mas o Jabaquara, que era segundo colocado, saiu, passou a ser terceiro colocado, né? Então, o São Carlense com 7 é o líder, o Jabaquara caindo para a terceira colocação tem 3 pontos. O segundo colocado é o Rio Branco, que jogando em Americana, acabou derrotando o Rio Branco, acabou derrotando o Fernandópolis. O Rio Branco fez 2-0 em cima do Fernandópolis, e aí o Rio Branco está numa situação privilegiada também, foi a 4 pontos, né? O Rio Branco foi a 4 pontos, e aí a gente tem, na verdade a vitória não foi, eu tô falando que foi americana, né? A vitória foi 2-0, mas em Fernandópolis. Melhor ainda, foi em Fernandópolis. O Kawari e o Yuri fizeram os gols do Rio Branco de Americana, mas não jogando em Americana, jogando em Fernandópolis. Então o Rio Branco assumiu a segunda colocação com 4 pontos, jogando fora de casa. O Fernandópolis com 3 em casa. Então esse grupo está assim meio equilibrado. Tirando o São Carlense com 7 primeiro, Rio Branco segundo com 4, Jabaquara com 3 o terceiro e o Fernandópolis com 3 é o quarto colocado. Você vê como está disputado? São Carlense e Rio Branco estariam classificados. O Jabaquara ia brigar nos critérios com o Amparo, os dois com 3 pontos, para ver quem era o melhor terceiro colocado, já que os outros 3 têm 4 pontos. Taquaritinga, América e Catanduva. Percebe? E aí vamos inverter no próximo domingo os jogos. O São Carlense agora, né, que jogou em casa, venceu em casa, o São Carlense vai jogar com o Jabaquara em Santos, domingo, 10 horas da manhã. Domingo, dia 16, o São Carlense vai jogar com o Jabaquara, né? Se vencer, chegar a 10, está praticamente classificado. E deixa numa situação difícil o Jabaquara. O Jabaquara precisa vencer para ficar pelo menos entre os melhores terceiros ou assumir a vice-liderança. O São Carlense tem 4 pontos a mais, né? Aí o Rio Branco, que ganhou em Fernandópolis, vai receber em Americana o Fernandópolis numa situação tranquila, né? Se ele vence o Fernandópolis, ele vai para 7, vai abrir 4 pontos, faltando 2 rodadas. Então, o Rio Branco vai jogar em casa no sábado às 15 horas. E aí, claro, semana que vem, com jogos sábado e domingo, eu venho com todos os detalhes da primeira rodada do retorno da Bezinha, ou a quarta rodada das 6 dessa segunda fase, onde os 2 primeiros colocados de cada um dos 6 grupos, num total de 12, mais 4 melhores terceiros colocados, completando os 16, vão se classificar para as oitavas de final e garantir presença no mínimo na quarta divisão ano que vem, colocando os outros times, os outros 8, para a quinta divisão. Eu volto na semana que vem. É isso aí. Forte abraço a todos. Até lá.